E nos Estados Unidos encontra-se o presidente da UNITA, engenheiro Adalberto Costa Júnior. Muito obrigado por ter-se deslocado aqui aos nossos estudos para uma conversa neste tempo especial em Angola, 3 meses após a sua eleição outra vez. Sente que tem o partido UNITA nas mãos, apesar das críticas que houve durante o processo e também dos militantes que recorreram ao Tribunal Constitucional. Sente que já consegue comandar a UNITA há 5 meses das eleições? Muito obrigado pelo convite que me foi feito. Cumprimento todos quantos nos acompanham nos Estados Unidos, no mundo e muito em particular em Angola. De facto, como todos acompanharam, nós tivemos a necessidade de fazer a repetição de um congresso que já tinha sido um grande exemplo de democracia, um grande exemplo de pluralidade. Nenhum partido em Angola jamais tinha tido uma disputa com 5 candidatos do topo da hierarquia, com o máximo de transparência e, portanto, o congresso foi absolutamente legal, normal. Mas Angola vive tempos que, de facto, não são de uma democracia plural e nós fomos vítimas da inexistência da independência do Poder Judicial. Mas, sem nenhuma dificuldade, a UNITA organizou rapidamente um novo congresso, onde incentivou a que surgissem múltiplas candidaturas. Não foi responsabilidade nem do partido, nem da minha candidatura o não terem surgido. Foi um congresso absolutamente transparente. Eu devo chamar aqui a atenção que quem fez a observação eleitoral do congresso foram as instituições da sociedade civil, foi o corpo diplomático que teve ali gente também a interpretar, sindicato dos jornalistas, associação de observadores eleitorais de vários parâmetros da sociedade, para lhe dar uma garantia de absoluta transparência. Ora, de facto, surpreende quando com tanta pluralidade e com tanta abertura, ainda assim aparece uma outra voz que recorre aos tribunais. Esse é um claro sinal de que vivemos ainda um país com muita falta de instituições que funcionem com respeito à lei. E o que se passa hoje em Angola é que as instituições estão sujeitas a uma grande observação da própria sociedade em si. Quando a primeira vez o Congresso foi anulado, quem respondeu não foi a UNITA, foi a sociedade. Como todos acompanhamos, toda ela, igrejas, academia, associação de magistrados, ordem de advogados, toda a gente condenou em toda a linha o papel do Tribunal Constitucional. E, portanto, nós estamos com muita tranquilidade, com um grande apoio, viemos muito mais reforçados deste Congresso. E, portanto, temos claramente o partido absolutamente a funcionar normalmente. É óbvio que é impossível, onde há pluralidade, dizer que todos os 100 dos 100% dizem que estão de acordo, e isso é mesmo bom quando há o contraditório. Mas nunca como hoje, o abuso e o uso abusivo do uso dos tribunais para criar instabilidade política. A propósito disto, a UNITA tem denunciado a questão do abuso dos tribunais e o Tribunal Constitucional tem uma palavra ainda sobre o Congresso. Considerando o que passou no ano passado, como está a UNITA preparada para responder a uma ou outra decisão do Tribunal? Por exemplo, se o Congresso for anulado? Nós rimos-nos Estamos abertos das eleições. Nós rimos-nos um bocado destas realidades que são sérias. Eu aqui há 2 semanas estive convidado por uma grande igreja, um conjunto de igrejas, e há um jornalista que me fez essa pergunta. E eu dizia-lhe, olha, que não é o Congresso da UNITA, são todos os congressos. Sim, todos. Quando um país está há 5 meses de enfrentar eleições e todos os partidos estão sujeitos a deliberações dos tribunais, é um grande indicador de instabilidade, do mau funcionamento das instituições. E, portanto, é quanto eu lhe posso dizer. Acho que nós todos temos noção do quanto temos de desafio para uma normalidade político-constitucional, e eu creio que mesmo quem é responsável por estas limitações de liberdade e por estes desvios de funcionamento, eu hoje creio que já se apercebeu que está sob uma observação interna e internacional, no sentido de acabar por vir para os carris e trazer para os carris o normal funcionamento daquilo que é a responsabilidade das instituições. Portanto, Congresso da FENALA não está anotado, Congresso do Bloco Democrático não está anotado, da UNITA não está anotado e o MPLA aprovou do seu próprio veneno. Eu digo isto assim
a brincar. Brincou com os outros e acabou por se expor de uma forma extraordinária. E, portanto, nós estamos com muita tranquilidade. Se voltar ao mesmo cenário, o antigo presidente voltar e Isaías Samacuva, Adalberto Costa Júnior poderá ser o candidato da UNITA e Adalberto Costa Júnior presidente da UNITA? É um cenário ou não? Eu não gosto de fazer futurologia por circunstâncias, diria, de especulação. Eu continuo sempre a ser um angolano que olha para as instituições e faz o voto de que elas acabem por se respeitar e dar-se ao respeito e não serem fatores de instabilidade. Agora, algo lhe posso partilhar. Todos os dias o debate público traz ao de cima a preocupação da sociedade para com esta realidade. Todos quantos têm opinião têm manifestado a sua decepção em ver esta realidade em Angola, todos mesmo. O senhor acompanha hoje qualquer debate aberto daqueles que ainda têm um mínimo de pluralidade. É verdade que hoje muito daquilo que é a imprensa pública perdeu esta pluralidade em absoluto. E mais uma vez, repito aqui, 3 anos praticamente de eleição, nenhum convite nos órgãos públicos, o que é muito mau e um mau indicador. Mas existem ainda algumas rádios, os debates das redes que também começam a fazer muita opinião das redes sociais e a grande verdade é que toda a sociedade manifesta preocupação. Olhe, esta mesma presença nas igrejas, no discurso, na intervenção feita pelo pastor maior, falou exatamente desta necessidade de o país abraçar definitivamente estabilidade política e de não termos interferência na justiça. Portanto, isto está hoje uma problemática que chegou a todo lado. Portanto, nós estamos a fazer o nosso trabalho, bem feito. A UNITA tem denunciado fraude nas eleições, outros partidos da oposição têm-se referido a isto e agora, com a contratação da empresa espanhola Indra, também se levantou a questão de uma eventual manipulação das eleições. Como é que a UNITA está preparada para enfrentar este tipo? Muitas vezes denuncia, mas depois, na prática, também os próprios partidos da oposição podem ser responsáveis. Por exemplo, também tem-se criticado alguns partidos da oposição, ou tem-se comentado que alguns partidos da oposição não estão presentes em todos os BOAPs para fazer o registro eleitoral oficioso. A UNITA não está presente em todos, como outros partidos da oposição, segundo a própria CNE. Como é que a UNITA está a trabalhar para enfrentar essas denúncias? Agradeço que me tenha trazido uma questão muito séria, porque há dias vi um porta-voz da CNE fazer exatamente aquilo que vem legitimar a nossa preocupação. Repare, a CNE deve ser um órgão isento e equidistante em absoluto dos partidos políticos. E o que é que o Sr. jornalista acabou de citar, exatamente o que eu também vi, uma conferência de imprensa em que a CNE aparece como porta-voz do MPLA. E isto é muito mau. Eu quero lhe dizer que, mesmo antes do início do funcionamento dos BOAPs, a UNITA tinha os seus fiscais prontos, lista enviada ao Ministério e fomos reclamando o atraso do início do seu funcionamento. E, portanto, a UNITA tem estado absolutamente presente em todo o espaço nacional. Lamentamos o facto de no espaço internacional não existir fiscalização do registro. Como todos sabem, a lei não permite, o que é já uma deficiência, um déficit grande de transparência, que a todos preocupa. Está-se a fazer o registro e em muitos casos não se está a fazer, devo-lhe dizer. Há uma série de países onde nem sequer partiu. Há uma série de outros onde só na capital não se fez um esforço, efetivamente, de se chegar próximo do cidadão angolano, particularmente naqueles onde o número é bastante elevado, porque há países onde o número é muito elevado e onde só existe funcionamento na capital desse respectivo país. Portanto, volto atrás e quero reafirmar que a UNITA está absolutamente presente, esteve antecipada ao seu próprio início, tem endereçado ao Ministério da Administração do Território relatórios regulares, o último fê-lo a semana passada, com a sua coparticipação, chamando a atenção, propondo melhorias, sugerindo alternativas para que, no final deste mês, nenhum cidadão angolano com condições de votar fique excluído do registro eleitoral. Como sabe, são muitos os problemas que têm acontecido. Primeiro, os BOAPs começaram a funcionar muito tarde. Depois, em menor número do que aquilo que tinha sido prometido. Depois, com uma enorme morosidade no atendimento.
Depois com um atendimento em que muita gente vai para as bichas e via entrar pela porta lateral, pela porta do cavalo, uma série de gente e não eram atendidos. E hoje preocupa ver os balanços, são muito baixos em relação à expectativa. E nós estamos seriamente preocupados, como deve ter acompanhado. Houve uma reunião recente em Luanda, onde o ministro reuniu com os partidos, e não só, com algumas instituições, no sentido de procurar atualizar e responder a muitas das preocupações colocadas, mas viemos dessa reunião sem respostas de muitas delas também. E a nossa grande preocupação é efetivamente que ninguém fique excluído. E não é verdade, em absoluto não é verdade, que, tal como este porta-voz se assumiu do MPLA, ele devia ser porta-voz da CNE, porque na sua afirmação dizia que apenas o partido de regime tinha efetivamente presenças. Isto é muito grave, não sei se ele também explicou como é que é possível alguns boapos funcionarem em casas de primeiros secretários do MPLA, como também já aconteceu em alguns lugares em Angola, com provas apresentadas. E, portanto, são estes elementos pontuais que nós precisamos de fazer diferente. E, portanto, aqui vem efetivamente a atualidade. O presidente da UNITA está nos Estados Unidos, tem estado a fazer um périplo um pouco por todo o mundo, com uma agenda exclusiva à procura de apoios para que tenhamos um processo de abordagem das eleições em absoluta transparência, em absoluta estabilidade, com observação internacional. E este é um elemento absolutamente necessário de não repetirmos aqueles tradicionais elementos de erro do passado. O que é que nós tivemos nas eleições anteriores? Sempre o mesmo modelo. Chegado à aproximação das eleições, muitos países propuseram efetivamente a intenção de disponibilizarem observadores. A verdade é que o governo, que tem efetivamente a palavra final, não os convidou. E nas últimas eleições nós não tivemos observadores da União Europeia, nós não tivemos observadores dos Estados Unidos, nós tivemos apenas e só observadores da União Africana que o governo quis convidar. Convidou os amigos, vamos dizer mesmo assim, apenas os amigos. E as eleições não são para ser realizadas com os amigos, são para ser realizadas com transparência, com pluralidade, e nós tudo estamos a fazer no sentido de garantir que teremos um processo efetivamente de transparência, de pluralidade, e é no interesse de todos. A propósito da visita aos Estados Unidos, o secretariado nacional do seu partido tinha dito que ia tratar deste assunto, está aqui há pouco mais de um dia. Que contactos têm feito? Esses contactos são a nível do governo ou são a nível de instituições privadas para garantirem observações internacionais em Angola? E como é que acredita que esse processo poderá ser bem sucedido ou não? Ora bem, nós temos este grande desafio, efetivamente, das eleições, e o grande desafio de, pelo menos, chegarmos ao fim do processo eleitoral e dizermos que não houve o tradicional elemento de falta de transparência. É para isso que nós estamos a trabalhar. O facto de termos eleições que sejam olhadas com normalidade e não com o pensamento de que a eventual perda do poder é a perda da vida, que é um pouco o problema de quem tem longas permanências no poder. Então, resposta muito concreta. Nós temos visitado vários países e quando visitamos os países nós fazemos encontros transversais, em toda a sua transversalidade. Falamos com as instituições, naturalmente, falamos com as comunidades, falamos com as organizações da sociedade e não excluímos ninguém. Eu tenho feito, nos últimos tempos, várias saídas e tenho também adotado algum low profile, digo assim. Razão deste low profile. Não publico, na sua maioria, os encontros que realizo. Porquê? Porque lamento, mas o meu país tem um governo em que ainda a pluralidade não é uma realidade. Não enfrenta a convivência na diferença com muita normalidade. Combate-se o líder da oposição, combate-se os partidos políticos de oposição. O diálogo institucional não existe praticamente. Ora, nestas circunstâncias em que se usam as instituições, os tribunais, os serviços de inteligência, a compra de personalidade, eu não facilito o trabalho a quem assim atua e invisto nos resultados.
Portanto, eu estou cá com uma delegação, estamos a ter bons encontros. No final vamos ver se nós vamos publicá-los ou não. Antes de irmos... E, portanto, dizer que está a correr bem, estamos a fazer bem o nosso trabalho. Antes de irmos a uma aposta sua, que é a Frente Patriótica Unida, e falou agora também da percepção fora e uma avaliação do governo que fez, está-se no final deste governo de João Lourenço, o primeiro mandato de João Lourenço, marcado pelo combate à corrupção. Alguns relatórios internacionais têm dado nota positiva a esse combate e dá-se a ideia de que a avaliação é um pouco positiva por parte de algumas instituições internacionais. Que avaliação faz ao governo atual em Angola, quando estamos a 5 meses das eleições, não só no combate à corrupção, mas também a recuperação económica, a questão da abertura democrática, a questão também da liberdade? Ora bem, como todos sabemos, João Lourenço iniciou o seu mandato com um balanço que lhe foi transferido da governação anterior. E a governação anterior tinha deixado o seu tempo numa crise social e económica, o país, uma crise, diria, até acentuada. Este facto e as medidas anunciadas de combate à corrupção, de que ninguém está acima da lei, de pluralidade, enfim, criaram uma onda, diria assim, de algum aplauso, de alguns apoios a este início de promessas realizadas. Lamento, mas o tempo foi muito curto para que o país começasse a perceber-se que, na prática, isto não estava a ocorrer. Decorridos praticamente os 5 anos, estão aí as estatísticas para falar por si. O país hoje não recuperou a sua economia, o país hoje tem um incremento do desemprego, o país hoje tem jovens absolutamente sem respostas e sem cumprimento das suas promessas, os 500 mil empregos, entre outras questões, não passaram de promessas que não ocorreram. E muito grave, o país vive realidades de fome extrema. Nós temos angolanos a fugir de Angola para os países vizinhos para poderem comer, para poderem beber. Isto são questões que entristecem, não são balanços que deixam ninguém feliz. E, portanto, não são balanços do Presidente da UNITA, são realidades objetivas. Eu quero partilhar consigo. Há dias ligava-me um ativista daqueles mais profícuos de apoio à sociedade, que me fazia o quadro da fome no sul de Angola e que me dizia que o regresso ou a recepção de uma parte daqueles angolanos que tinham ido para a Namíbia tinha resultado num novo abandono dos locais, porque não tinham tido condições nenhumas nos locais que tinham sido preparados para os receber, tendo-me retratado com muito pormenor, que eu nem sequer quero estar aqui a dizer, porque muitos poderão interrogar, será mesmo verdade, será mau, será bem? A verdade é que eu depois ouvi a vossa própria rádio a fazer um relato 2 ou 3 dias a seguir deste cenário que aqui acabo por citar. Portanto, são indicadores públicos, não são meus. Os índices de pobreza aumentaram, o desemprego aumentou, as falências aumentaram e no que diz respeito ao combate à corrupção nós temos um verdadeiro drama. Como sabe, foi feito do combate à corrupção uma bandeira, mas nós provamos com documentos oficiais que a contratação simplificada ficou um normativo deste governo. E toda a gente sabe que quando não há concursos públicos está-se a promover a corrupção maior, aquela onde os maiores dinheiros desaparecem, e com incentivo à corrupção. E nós fizemos uma investigação de todas as ordens administrativas da atual Presidência da República, com os diários da República, portanto não foi um elemento teórico, e nós provamos que mais de 95% da contratação era pelos amigos. Vem cá tu, eu dou-te o contrato e recebo o retorno do benefício deste contrato. Ora, transparência, de facto, não é isto. Combate à corrupção, muito menos, não é isto. E se for fazer um somatório do que está feito com contratação simplificada e daquilo que foi a intervenção do Fundo Monetário Internacional, vai ver que é uma gota no oceano. O Fundo Monetário emprestou a Angola em assistência, agora o equivalente a 4,5 bilhões de dólares, mas no somatório da contratação simplificada o número é muitas vezes este valor. O que me diz que, de facto, há aqui também organizações internacionais a fazer relatórios superficiais, pouco transparentes, embora, é verdade, temos hoje, e é sempre o referente do petróleo com níveis muito altos, e aquele preço
de referência que foi aprovado no Orçamento Geral do Estado, há um bom tempo que está bem superior o preço do barril. E isto traz um diferencial substantivo, não apenas agora, depois da guerra da Ucrânia, mas já desde a sua aprovação, nós tivemos sempre com uma diferença substantiva. Diferença esta que, questionada a Ministra, ela não assumiu que isto traz um diferencial que devia ser justificado o seu uso. Mas, de facto, devia ser justificado, porque quando o preço é inferior, faz-se revisões orçamentais. Mas quando o preço é superior, já não se fazem revisões, já não se justifica. Portanto, a transparência não é grande. De que há que pagar a dívida. Os especialistas dizem que podia-se fazer investimentos noutros setores produtivos. Qual é a leitura da UNITA sobre isso? Rapidamente, antes de avançar para as eleições. Foi exatamente a UNITA quem questionou a Ministra no Parlamento. Portanto, antecipado ao próprio elemento dos especialistas. Nós não estamos de acordo com a resposta da Ministra. É óbvio que o diferencial proporciona mais-valias que têm que ser justificadas, porque está mais de ver que elas vão acabar por cair no financiamento da campanha eleitoral do partido de regime. Está mais do que visto. Portanto, há que haver, ou há que existir e abraçar transparência de facto, com rigor dos números, porque hoje algo ocorreu em Angola de extraordinário, devo dizer, muito positivo. Há uma maturação de toda a sociedade. A sociedade já não engole com muita facilidade aquelas respostas muito simplistas de um tempo diria que o período do boom das redes sociais acabou por democratizar mais o acesso à informação. Hoje as pessoas não precisam de olhar para as televisões, que estão completamente manipuladas. O seu jornalista, se acompanha os noticiários de Angola, fica escandalizado. Em todas elas. Angola está a fazer um percurso inverso àquele que é comum nas democracias. Em vez de privatizar, está a acumular no Estado todos os setores de comunicação. Sob o pressuposto do combate à corrupção, o Estado está a ir buscar do privado e está a meter no público tudo o que é órgãos, jornais, televisões, rádios, e depois subordina tudo a uma gestão partidária. Portanto, hoje estamos perante uma censura indiscutível. Toda a sociedade se apercebeu e que não creio que beneficie o partido que governa. E como também sabe, nós levamos a debate no Parlamento, faz exatamente hoje uma semana, a questão da falta de liberdade de informação, a questão da censura na comunicação social. O que é que o debate produziu? Insultos, muitos insultos, e uma indicação clara de que aquela bancada maioritária parou no tempo. O retorno dos ataques do tempo da guerra, enfim, todas as circunstâncias que nos dizem que aqueles jornalistas que fazem as opções que fazem, agredindo a liberdade de imprensa, afinal têm como mandatários aquele grande amplo espaço que demonstrou na Assembleia que são os mandantes daquelas posturas. Faremos agora das eleições. O tempo é curto, sempre, como sempre. A sua grande aposta foi a Frente Patriótica Unida. Inicialmente, acredito que a ideia era uma coligação ou uma frente única da oposição. Também não pode ser uma coligação pelos motivos que explicou há algum tempo, a questão legal. E agora fica a ideia de que é a UNITA com a entrada de alguns líderes ou personalidades do Bloco Democrático e do projeto Para Já Servir Angola de Abel Vucu-Vucu. Essa é que é a ideia. Como vai funcionar a Frente Patriótica Unida? É a pergunta que todos colocam. Vai ser a lista da UNITA com alguns elementos fora, e se forem eleitos, estarão na bancada da UNITA? Nós ainda continuamos a negociar com muitos setores que estão a entrar para a Frente Patriótica. Portanto, a abertura é absoluta a este nível. A modalidade definitiva vamos encontrá-la quando estivermos na abordagem exatamente do processo da formalização, diria assim, diria junto do Tribunal Constitucional, de como é que nós vamos avançar. A verdade é que nós, desde o primeiro momento em que apresentamos a candidatura, fizemos-lo numa visão de ampla pluralidade, de muito movimento para a alternância. E ao que vimos de resposta, a sociedade reagiu muito bem a este nível. A modalidade definitiva vamos encontrá-la quando estivermos na abordagem exatamente do processo da formalização, diria assim, diria junto do Tribunal Constitucional, de como é que nós vamos avançar. A verdade é que nós, desde o primeiro momento em que apresentamos a candidatura, fizemos-lo numa visão de ampla pluralidade, de muito movimento para a alternância. E ao que vimos de resposta, a sociedade reagiu muito bem
A Frente Patriótica é a expressão deste movimento que nós sempre apelamos e sempre apelidamos de um amplo movimento democrático para a mudança. Que não tem apenas, devo-lhe dizer, o Para Já e o Bloco Democrático. Devo-lhe dizer que o tempo vai nos trazer boas surpresas. Tem muito mais gente, hein? Tem muito mais gente. Mas não tem partidos. Tem muitos partidos a pedir, mas no plano formal não houve formalização destes partidos. A verdade é que nós pensamos que temos as condições, com a opção que fizemos, de satisfazer a vontade que os angolanos nos foram transmitindo. Porque esta correspondia a uma vontade há muito esperada e nunca materializada. Os setores transversais da sociedade aplaudiram esta questão. Também entendemos que a solução que nós tivemos aumenta a confiança. Dá indicadores muito claros de que nós temos capacidade de trabalhar com os outros de forma tranquila e de que aquele pressuposto de que não pertenço, não deve ser um elemento de medo para ninguém. Nós temos as condições, de facto, de materializar a alternância. Mas temos também a garantia de que não vamos substituir as instituições no todo. Nós queremos fazer uma governação com os angolanos competentes, um governo liderado por nós, naturalmente, para servir Angola. Não haverá caça às bruxas? Não um governo patriótico, de forma alguma. Nós, nesse aspecto, eu penso que a sociedade há muito acreditou que as nossas palavras correspondiam à vontade de realizar os atos, que a nossa convicção democrática é genuína, pelo próprio modo como temos interpretado a democracia dentro do próprio espaço do partido em que estamos. A UNITA, devo dizer-lhe que tem sido, nesse aspecto, um exemplo. E o ambiente que nos rodeia não é democrático, e daí a exposição enorme. Mas cumprimos os mandatos com regularidade, fomos sempre buscar a legitimidade do voto no fim desses mandatos, mandato para o Presidente, mandato para as organizações de massas, sempre respeitado. E, portanto, neste aspecto, eu acho que nós temos acabado por ser um exemplo para fora do partido. Temos apenas mais 5 minutos, muito no bem. Extremo, para também que eu sei muito que tem a sua agenda aqui nos Estados Unidos. Alguns internautas enviaram questões para colocar, que estão a acompanhar a sua visita aqui aos Estados Unidos. Grandes questões na área económica. Muito bem. Como vai combater de facto a corrupção? Segundo, que planos para a recuperação económica de Angola tem? E até que ponto irá a sua descentralização caso a UNITA for poder? 3 questões de uma só. Olha, eu talvez vá começar-lhe pela última para reafirmar algo que eu disse no Andulo no dia 22 de fevereiro. Nós temos uma proposta de governação e a nossa proposta de governação, ganhas as eleições, ela vem associada a compromissos públicos definitivamente de inaugurarmos uma Constituinte. O que é que isto significa? Ganhamos as eleições e o mandato vai fazer a revisão da Constituição. É um compromisso. Para realizar que circunstâncias, fundamentalmente, o redar aos angolanos soberania. O de reentregar aos angolanos direitos. Que direito? Olha, a condição de eleição direta do seu Presidente da República é um dos mais importantes. Hoje, Angola não elege, infelizmente, o seu Presidente da República. Ele é eleito à boleia da lista dos partidos políticos e é uma circunstância que em nenhuma democracia isto se verifica. Da forma que Angola encontrou, não existe, de facto, paralelo no mundo. Nós queremos diminuir os poderes do Presidente da República. Nós queremos estatuir o Tribunal Eleitoral para trazermos também mais efetividade de transparência às eleições. Nós precisamos fazer a reforma do Estado. Claramente a reforma do Estado. A despartidarização das instituições. Nós queremos realizar, ganhas as eleições, nós estamos a fazer o compromisso imediato que vamos realizar o poder local. As autarquias locais serão uma realidade, no tempo mais curto possível, porque nós entendemos que o poder local é uma ajuda, uma complementaridade ao poder central, incontornável para termos desenvolvimento, para podermos diminuir a distância entre os governantes e os governados, para diminuir a corrupção, para a descentralização real, todas as oportunidades que o atual governo não soube fazer. Apesar de ter todas as condições, não tem vocação para esta aproximação e para esta diminuição de poderes. Questões económicas.
Devo dizer que há um bom tempo que nós vimos trabalhando na criação do sucesso para uma governação transparente, através da nossa liderança. O que é que isto significa? Combate à corrupção. Ganhas as eleições, a UNITA leva imediatamente ao Parlamento a sua proposta de repatriamento de capitais. Aquela que o MPLA votou contra, que não permitiu que fosse aprovada e que, na realidade, é aquela que serve Angola. O que é que foi aprovado a esse nível? Foi aprovado uma lavagem, uma lavandaria, onde não teve efeitos, não tem efeitos. A esmagadora maioria dos angolanos continua a correr pelo mundo com muito dinheiro, dinheiro que faz falta ao país, e o governo angolano não tem sido inteligente para os atrair a seu retorno. E nós temos sido claros nesta matéria. Há um preço a pagar. Quem tirou de Angola deve assumir que há uma quantia, uma quantidade que deve ser devolvida ao erário público, mas também haja o comprometimento de que aquela parte que com ele fica seja destinada ao investimento, à criação de emprego. E isto permitirá que regresse a Angola uma grande quantidade de angolanos que andam por aí, pelo mundo, perdidos, a gastar dinheiro mal gasto, a perder reservas em muitos países. Em segundo lugar, devo lhe dizer que nós temos falado com muitos interesses externos. Hoje, apesar da grande quantidade de leis que foram aprovadas, e eu devo lhe dizer que no Parlamento aprovaram-se muitas leis para facilitar o investimento estrangeiro, é muito pouco o espaço que reagiu, porque Angola não tem ainda, infelizmente, criado o ambiente de confiança aos empreendedores e aos investidores. E nós temos estado a fazer ativamente, aqui mesmo, também devo lhe dizer que temos estado a contactar as empresas, as grandes empresas, os grandes interesses económicos, no sentido da criação da confiança no amanhã, no investimento interno. Nós somos apologistas do mercado e não de uma intervenção do Estado no âmbito económico. E o mercado cria confiança quando o Estado diminui o seu espaço de intervenção e deixa a competitividade controlada fazer as regras do mercado, que é o que não acontece hoje. Há um excesso de intervenção do público, há um excesso de limitação dos empresários e, mais do que tudo, o governante combate o empresário com vocação. Nós vamos, claramente, terminar com estas realidades. Temos montes de programas. Eu devo dizer que vamos publicar muito recentemente, daqui a muito pouco tempo, o programa de governo, que é constituído por uma série de subprogramas direcionados à juventude, direcionados ao primeiro emprego jovem, direcionados à ocupação da grande quantidade de jovens licenciados no desemprego. Cerca de 76% dos licenciados estão desempregados. Isso é gravíssimo no nosso país. De empoderamento da mulher, um setor fundamental que tem que receber o essencial das nossas propostas. E, acima de tudo, sermos exemplo. Aqui é que está o grande elemento. Exemplo de servir. Não esperar que sejam os outros. Creio que com um trabalho coletivo de uma sociedade que acredite nestas lideranças, com este tipo de posturas, nós vamos conseguir dar a volta ao desafio da recuperação económica e de uma Angola com dignidade. Engenheiro Adalberto Costa Júnior, muito obrigado por Eu gostava estar de terminar aqui. apenas com um apelo. O facto de nós carecermos de abordar as eleições num ambiente de democracia efetiva. Os últimos anos acabaram por ser um atentado ao Estado de Direito. Nós estamos a perder direitos, estamos a perder referentes democráticos em cada dia que passa. E o diálogo institucional deve ser reposto com muita urgência. Porquê? Porque é o diálogo que cria confiança, é o diálogo que também traz os investimentos, é o diálogo que cria a transparência e quem está lá em cima deve dar o exemplo. E nós, neste aspecto, devo trazer aqui uma novidade, a Frente Patriótica dirigiu uma carta ao Presidente da República recentemente, onde lhe solicita um encontro para melhorar o ambiente institucional, porque as famílias, as empresas, os angolanos vivem com muita apreensão esta inexistência de capacidade de diálogo e, enfim, para o bem de Angola e em nome de Angola. Muito obrigado pela sua presença aqui no estúdio da Voz da América. Foi assim, conversa com Adalberto Costa Júnior, presidente da UNITA, aqui em Washington.